A época de apresentação de resultados das empresas cotadas já arrancou nos Estados Unidos e não se fala de outra coisa nos mercados. Mas será assim tão importante? Por que razão há tanta expectativa nesta época? Neste episódio vou explicar-lhe a importância da divulgação das contas das empresas cotadas. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde. Por aqui, super animada com a evolução dos meus queridos alunos do curso do Zero à Liberdade Financeira e também com as surpresas que estamos a preparar e que espero partilhar muito em breve. Portanto, fiquem atentos, não se esqueçam de subscrever a newsletter do MoneyLab. Vou deixar o link na descrição e também podem encontrar no site do moneylab.pt, porque vêm aí coisas boas. Depois não digam que não avisei. Pois bem, hoje vamos falar de apresentação de resultados. Já arrancou aquela que é conhecida também como a Earning Season, ou seja, a altura em que as empresas cotadas em bolsa começam a apresentar e a divulgar as suas contas. E neste momento em que gravo este episódio, porque sei que há pessoas que vão ouvir mais tarde, estamos num período de divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre, ou seja, as contas entre julho e setembro. E quando falamos aqui de pontapé de saída, falamos sobretudo das empresas norte-americanas que acabam por marcar um bocadinho o passo nos mercados, e as primeiras contas que já foram conhecidas têm sido bem recebidas, ou seja, os mercados têm reagido positivamente às contas apresentadas, até porque têm vindo a surpreender e a superar as expectativas dos analistas. Mas então, para explicar melhor, vamos por partes. O que é afinal isto da época de apresentação de resultados? A Earning Season, também vou usar aqui diferentes nomenclaturas para falar da mesma coisa. A Earning Season, ou a época de divulgação das contas, é o período em que as empresas cotadas em bolsa apresentam e divulgam as suas contas relativamente a um determinado trimestre. E neste momento estamos a falar do terceiro trimestre. Neste período as empresas também têm conferências online para discutir os resultados, ou seja, divulgam as contas, não é? O relatório e contas, e têm também conferências online para discutir os resultados, responder a perguntas dos analistas, isto para dizer que se tem investimentos e se tem interesse pode assistir normalmente nos sites das empresas, na parte de Investor Relations, relação com os investidores, normalmente até deixam lá os links para se assistir às conference calls. Eu confesso que costumo sempre ver e ler as informações das empresas cotadas e das principais que vou acompanhando, e aquelas onde tenho investimento, às vezes vou a algumas conference calls, não só aquelas que tenho em carteira, como as que possa querer vir a ter, e caso tenha alguma dúvida ou queira entender melhor um determinado assunto, posso ouvir a conferência call, e eles normalmente também deixam disponíveis gravados, portanto mesmo quem não consegue estar presente no momento consegue depois ouvir. E estas informações que são partilhadas, as informações financeiras que são partilhadas durante a época de resultados, acabam por revelar detalhes muito específicos, não só sobre as contas das empresas, como também da própria tendência da indústria ou do setor onde estão inseridas, e são normalmente também divulgados projeções de crescimento. Ou seja, é uma época muito rica em informação. E como eu costumo dizer, se há momento enquanto investidores em que vale a pena parar e olhar para a informação que é divulgada, é este. Este é o momento. E é engraçado porque ultimamente, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, tem havido aqui a divulgação de alguns dados macroeconómicos que estariam aqui
a afetar o mercado, mas basta arrancar a época de apresentação de resultados em que vemos que o que se passa em bolsa acaba por espelhar muito mais, porque quando falamos em bolsa falamos das empresas que estão de capital aberto, que estão a transacionar em bolsa, e os resultados é efetivamente, e o que se passa em torno da divulgação financeira é muito mais relevante para as oscilações do preço neste momento no mercado do que outros indicadores. Não quer dizer que não tenham impacto, mas se fôssemos avaliar uma ponderação, os resultados que saem acabam por ter muito mais de impacto neste momento na cotação. E um ponto também importante de destacar é que quando investimos numa empresa estamos a participar no negócio, e as contas e informações partilhadas nesta altura vão-nos mostrar como é que está a correr o negócio, e o negócio do qual somos acionistas ou almejamos vir a ser. E um ponto também relevante é comparar os resultados apresentados com as expectativas dos analistas. Por isso vêm tantas vezes e ouvem tantas vezes, ficou aquém, ficou abaixo das expectativas dos analistas ou superou as expectativas dos analistas. Existem analistas subdivididos por várias áreas e que acompanham detalhadamente empresas e setor, e com base nas suas projeções e modelos de análise partilham com o mercado quais é que são as expectativas em termos de receitas, lucro, etc. E normalmente quando essas empresas, ou seja, de repente temos a divulgação dos resultados, e quando as empresas superam as expectativas, as cotações, o preço em bolsa tende a reagir positivamente a esse anúncio. E o inverso acontece quando os resultados ficam aquém ou ficam abaixo. Dizer que isto não é completamente linear, não é? Mas nota-se um padrão frequente de acontecer. E quando vamos olhar para a apresentação de resultados, existe algum calendário? Afinal, quando é que estas épocas acontecem? Não há um dia fixo para o início e o fim do período de apresentação de resultados. Existem, sim, períodos, não é, de divulgação das contas que acabam por se referir às semanas em que a maioria das empresas de capital aberto, ou seja, as empresas que estão cotadas em bolsa nos Estados Unidos, acabam por reportar os resultados trimestrais. E porquê estamos aqui a fazer os Estados Unidos? Porque é o grande benchmark, não é? É a grande referência em termos de mercados de capitais e que acaba por ditar depois o correr do resto, não é? E acaba por as apresentações em Portugal ter a tendência um bocadinho mais tarde. E normalmente as empresas têm até 45 dias, isto nos Estados Unidos, a partir do final do trimestre, para enviar as informações financeiras à Securities and Exchange Commission, a SEC, que é o regulador do mercado norte-americano. E muitas empresas a grande maioria segue um calendário tradicional. Isto quer dizer que há 4 períodos de apresentação de resultados durante um ano. Começam em janeiro, abril, julho e outubro, e as épocas de resultados normalmente começam cerca de 2 semanas após o fim do trimestre e duram cerca de 6 semanas. Então normalmente é assim: contas do primeiro trimestre, e o primeiro trimestre termina a 31 de março, a época de apresentação de resultados começa ali em meados de abril e termina em maio. Depois, os resultados do segundo trimestre, que termina a 30 de junho, é a época de apresentação de resultados, começa ali em meados de julho e termina em agosto. As contas do terceiro trimestre, cujo trimestre acaba a 31 de setembro, o período de divulgação de resultados começa em meados de outubro e termina em novembro, que é no qual nos encontramos. Por fim, o quarto trimestre, que termina a 31 de dezembro, a época de apresentação de resultados começa em meados de janeiro e termina no final de fevereiro. Dizer que há empresas que têm um calendário fiscal diferente e que reportam resultados em outros momentos. Por exemplo, muitas retalhistas têm trimestres fiscais mais ou menos um mês depois, o trimestre a terminar a final de janeiro, em vez de final de dezembro. E as empresas do mesmo setor tendem a apresentar as contas próximas, não é? E normalmente há uma sequência aqui. O setor financeiro, ou seja, os bancos tendem a dar o pontapé de saída e as retalhistas tendem a encerrar a earning season. Os calendários de apresentação de resultados são facilmente encontrados na internet, quer de forma agregada para os Estados Unidos, Portugal, restante Europa. Claro que cada empresa divulga no seu próprio site, lá está, na parte relativa à relação com os investidores, assim como os mídias especializados acabam por partilhar vários calendários agregados com a época de contas. Dizer também que durante a earning season há centenas
de empresas a apresentar as suas contas no mesmo dia e tornam os dias em Wall Street particularmente agitados, e para quem acompanha as contas são dias mesmo muito animados. Eu acho que uma pessoa até sonha com balanço e demonstrações financeiras. É que é tanta informação, tantos dados, que é difícil às vezes uma pessoa conseguir manter-se aqui toda a informação direitinha. Mas há aqui um ponto e no fundo que dita e que me levou a fazer este episódio, que é, então, mas como é que isto me afeta enquanto investidor? Ou seja, a época de resultados é importante para mim, porquê? Há aqui um conjunto de pontos que nós notamos que acontecem na época de divulgação de resultados. Um deles é que o mercado é mais volátil neste período, ou seja, a época da apresentação de resultados, no fundo vai-se resumir se as expectativas, resume-se à divulgação das contas, pronto, informação financeira. E depois, para efeitos de divulgação nas bolsas, resume-se a se as expectativas correspondem à realidade. Ou seja, se os resultados de uma empresa superaram ou não as expectativas dos analistas, se há comentários da administração que surpreendem os participantes no mercado, não é? Os investidores, e nestes casos, caso haja, não é? As ações podem sofrer aqui algumas oscilações consideráveis, até pelo menos os analistas e o mercado no todo incorporarem as informações e as recomendações também nas suas posições. E como consequência é frequente verificar-se aqui também uma oscilação e pode acontecer ter aqui uma variação e alguma volatilidade neste período no seu próprio portfólio, ou seja, na sua própria carteira de investimento, mesmo que não tenha aquela ação, não é, cujo resultado foi conhecido, mesmo não a tendo em carteira. E isto deve-se aqui um bocadinho a um efeito cascata que os resultados de uma empresa podem ter sobre outras do seu setor e até no mercado como um todo. Depois, esta época também pode afetar as decisões de investimento e se está a pensar, por exemplo, investir numa ação de uma determinada empresa. Os relatórios e contas oferecem uma maneira de avaliarmos a saúde financeira dos negócios, não é? E se detém uma ação de uma empresa, estas contas são uma maneira de se manter também atualizado como acionista. E esta informação pode ser um fator de decisão para comprar ou vender a sua posição. E mesmo que não tome decisões de investimento com base no que está a acontecer agora, ou seja, com base nos períodos de divulgação dos resultados, há outros investidores que o farão. E isso pode afetar o preço das ações de uma empresa e potencialmente até o mercado no todo. Daí que tudo o que acontece nesta época e nestes períodos seja muito importante. É então um período que afeta também as expectativas para o mercado geral, ou seja, as estimativas dos analistas para empresas individuais também acabam por oferecer aqui um bocadinho umas pistas, digamos, para a trajetória ou para a performance que se espera para o mercado de ações de um modo mais amplo. As estimativas dos analistas para os resultados acabam por ser agregados para benchmark e vamos dar aqui como exemplo o S&P 500. O S&P 500, que é o índice norte-americano que agrega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e que são empresas muito globais, não é? Não são empresas americanas, mas que atuam de forma global e que à medida que as empresas que, por exemplo, fazem parte deste índice vão divulgando os resultados ao longo desta época, os investidores e também os analistas podem rever as suas expectativas relativamente à tendência do índice. Há aqui uma nota também que eu gostava de deixar e que é um princípio que eu acho que é muito importante e que vai ao encontro do que tantas vezes já falei, da busca de informação em sítios credíveis e também da necessidade de conseguirmos separar o trigo do joio, ou seja, o que é ruído do que é informação relevante. No outro dia ouvi um analista dizer que não são as notícias que saem que gerem o seu dinheiro. As empresas em que investimos o nosso capital é que gerem o nosso dinheiro. Por isso é tão importante ir buscar informação à fonte.
E eu vejo muitas pessoas investirem com base em coisas que ouvem e que nunca foram beber à fonte, nunca foram à própria empresa buscar informação. E isso é importante, embora sempre com sentido crítico, não é? Olharmos sempre com sentido crítico. Resumindo, este é um período importante para quem investe. Os dados financeiros que as empresas reportam têm impacto nas recomendações dos analistas e também acabam por ter impacto na performance das ações. E observar como é que isto tudo se comporta, claramente que pode torná-lo um investidor mais bem informado. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico podcast. Aproveitar, como sempre, eu digo sempre isto, mas é importante porque eu adoro receber mensagens vossas, eu adoro quando partilham não só onde é que estão a ouvir, fotos, a evolução que têm sentido desde que ouvem este podcast. Adoro que partilhem que já puseram a família toda e os amigos a falar sobre poupança, sobre investimento, sobre finanças pessoais, e dizer para quem ainda não nos segue nas nossas redes sociais, pode fazê-lo através do Facebook, do Instagram. Os links estão sempre na descrição onde vocês estão a ouvir o podcast. Também tem o nosso grupo no Telegram, e não se esqueçam de subscrevam a newsletter, porque estamos a preparar aqui novidades muito boas. Mais uma vez, também não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Here we go.